Olá, minha galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, na nossa aula anterior, de segunda-feira, a Pro trouxe para vocês um assunto que não é estranho, pelo contrário, é do conhecimento de todos vocês. Quando usamos ou atribuímos a alguma situação uma palavra, uma expressão, um ditado, no sentido figurado da situação. Mas o que é mesmo o sentido figurado? Vamos a um exemplo. Se eu digo, o meu aluno mergulhou na piscina, eu estou dizendo o sentido literal da situação, real. Mergulhou na piscina, ou seja, com água, óbvio, que ninguém vai mergulhar numa piscina vazia, né? Vai quebrar a cara. Mas se eu digo, o meu aluno mergulhou nos estudos, eu não estou atribuindo aí um sentido literal, mas sim um sentido figurado. Não se dá para mergulhar nos estudos, nos livros, nos cadernos, como se mergulha numa piscina, né, gente? De corpo e alma, de cabeça e tudo. Eu estou atribuindo aí um sentido figurado. É claro que para eu entender o sentido de mergulhar nos estudos, mergulhar no livro, eu tenho que saber o significado literal de mergulhar, né? Mergulhar significa aprofundar, entrar. E nos estudos seria o quê? Entrou de cabeça nos estudos, ó, tomou coragem, foi na fé e está mesmo com os estudos aprofundados. Então, quando eu digo esse tipo de expressão, eu estou aí atribuindo um sentido figurado da situação. E quantas expressões no sentido figurado a gente usa no dia a dia sem a gente nem perceber, né, galera? Muitas. Quando a gente usa o sentido figurado, a gente usou uma linguagem conotativa, que a gente não pode analisar no seu significado literal, o contrário do significado denotativo, ok? Quando nós usamos expressões, ditados, palavras, não só na escrita, nas músicas, nos poemas, nas histórias, na nossa linguagem no dia a dia, na nossa maneira de comunicar. Quando a gente usa o sentido figurado, a gente faz uso de várias figuras, né? E a isso a gente dá o nome de figuras de linguagem. Lembra que eu falei no início que não é um assunto estranho para vocês, é um assunto de conhecimento de todo mundo. Todo mundo aí já ouviu falar em algum tipo de figura de linguagem. E assim, gente, são várias os tipos de figuras de linguagem, várias. A Pro vai trazer aqui para vocês hoje algumas, e a maioria não está no livro de vocês, né? No livro de vocês tem muito pouquinho. Aí eu trouxe bem mais do que está no livro de vocês, mas já querendo ressaltar que existem muitas outras. Entretanto, eu trouxe aqui para vocês as principais figuras de linguagem. O que é figura de linguagem, Pro? São recursos que tornam mais expressivas as mensagens e por isso são muito utilizadas na construção de poemas e músicas. Lembra que eu falei para vocês? Gente, os poetas, não existe um poema que não haja sequer uma figura de linguagem, para justamente dar mais o quê? Esta expressividade. A figura de linguagem é um recurso que vai trazer mais expressão aos poemas, às músicas. E ela se subdivide em figuras de som, o nome já está dizendo, ó, figuras de som, figuras de pensamento, figuras de palavras e figuras de construção. Ou seja, ela se subdivide em 4 tipos de figura. Mas resumindo tudo, todas são figuras de linguagem. Tudo bem? Então, a figura de linguagem é um recurso utilizado para dar mais expressão, mais sentido àquilo que você quis passar. Seja no escrito, seja na sua fala do dia a dia, tá? Qualquer coisa, você pode usar sua figura de linguagem, qualquer tipo de figura de linguagem que se adeque, né, àquele momento, para dar mais sentido, mais expressividade.